Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Quem adivinha qual é o assunto que a gente vai estudar nessa aula? As grandes navegações, tá certo? Viu minha camisa? Hoje eu tô com a camisa do ABW, tá? Homenagem a Yuna, que faz parte também do grupo ABW sobre Boy Barbecue, tá? Mas isso não é o assunto de hoje, tá? A gente vai pra... Tá. Tô parecendo o professor Girafales. A gente vai para o assunto das grandes navegações. Preste atenção, respira fundo para entender por que Portugal e Espanha vão ser esses principais países aí que vai estar alavancando as novas descobertas dos novos mundos encontrados. Valeu? Beijocas e vamos para a aula. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. A gente parte agora para a expansão marítima e comercial aí, também conhecida como as grandes navegações, partindo do continente europeu para outras partes do mundo. Além de contribuir nessas grandes navegações para superar toda aquela crise do sistema feudal, né, ela também podia ser considerada como, digamos que, um primeiro movimento de globalização, porque vai interligar, vai ligar diferentes centros econômicos do planeta, tá? A gente também tem aí ligado a isso a necessidade de conquistar novas terras, né, novas fontes de metais preciosos, vai impulsionar as monarquias também, de organizar e de patrocinar essas expedições aí, essa exploração via mar. Mas vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que saber como é que esse mundo todo era conhecido antes do século XV, tá certo? Então, a gente tem que fazer um exercício de você imaginar aí. Imagine você sem internet, sem televisão, sem nada. Imagine como é que você seria sem nenhum tipo de tecnologia que lhe trouxesse informação, que lhe trouxesse conhecimento e que você não se comunicasse com nada de lugar nenhum. Imagine como você seria isolado, imagine como você não conheceria outras culturas e por aí vai, tá certo? É com esse pensamento agora que eu quero que vocês naveguem comigo nesse mar de expansão marítima, tá certo? Ó, o mapa conhecido até então pelos europeus era esse aí, tá certo? Eles vinham de gregos, romanos, mas o mapa era esse aí. Olhe o mapa do mundo, o mapa mundi que eles conheciam. Olha o pedaço aí, tá vendo? Você sabe como é o mapa hoje. Então, eles conheciam só o que? A sua vizinhança, tá? O continente africano, a parte que é ligada à Europa e parte da Ásia ali. Era só o que os europeus conheciam. O conhecimento era muito limitado, tá? Eles não conheciam muita coisa. Tudo que estava próximo a eles, tudo que eles podiam ir por terra, estava ali próximo a eles. A gente vai ter aí um livro, o livro do viajante Marco Polo, que ele vai ser uma fonte de informação de como era o mundo para além dos olhos daqueles que não viajavam, tá certo? Então, as riquezas, características, tudo que ele teve contato de outra parte do mundo, ele trazia em seu livro. Então, o que os europeus tinham a acreditar era o que estava lá no livro dos viajantes, de quem ia, né? A gente vai ter também aquela teoria de que a Terra não era redonda, de que a Terra era achatada, né? De que era plana e que a pessoa, ao navegar, chegaria a um penhasco ou a um limite que ele caía no abismo sem fim. Então, a Terra não seria redonda. A gente tinha essa teoria nesse período também, sem contar com o monstro do Lago Ness. Já ouviu falar do monstro do Lago Ness? Exatamente. E tinha o conto de quem viajava, de que dentro dos oceanos, né, tinham monstros terríveis, que ninguém poderia sobreviver a esses monstros. Essas eram as histórias contadas pelos viajantes, tá? Um mar muito quente, que se caísse morria, era muita história que se contava. O povo não ia, o povo tinha que acreditar. Então, mesmo com todas essas lendas, a gente ainda vai ter pessoas destemidas, ou seja, pessoas que vão ter coragem de buscar uma vida melhor na aventura desses mares aí. Até o século XV, o Oceano Atlântico era que um obstáculo que ninguém podia enfrentar. Mas daí então, os europeus começaram a enfrentar todos os relatos dos viajantes e diz não, nós vamos. E aí teve-se a posição de desbravar o Atlântico, né, que é uma alternativa encontrada tanto por Portugal quanto Espanha, para
eles conhecerem as rotas comerciais que antes eram só, digamos que um monopólio ou controlado pelas cidades italianas que a gente conhece como Gênova e Veneza, né? As cidades que tinham um bom comercial naquela época, tinham um bom mesmo, era alavancado o comércio delas, porque elas comercializavam os produtos de lá do Oriente. Então vocês podem ver aí a linha vermelha e a linha azul, as partes que eles conheciam aí da Ásia e da África, né? Eles saíam da Europa e iam buscar aí os produtos para comercializar na Europa por preços exorbitantes. E era perigoso, não era fácil não, não é dizer que os genoveses e os venezianos é que vão, mas tipo, não era fácil não, tá? Nessa época essas viagens eram arriscadas mesmo, os barcos era vela, era remo, não tinha boa qualidade da alimentação, a alimentação era totalmente racionada. Imagine você em alto mar, surgia várias doenças, é, por quê? Por que correr todo esse risco, né? Que riquezas eram essas? Que tipo de ouro era esse? Que prata era essa que esse povo ia buscar para comercializar, tá certo? Pamambam, tchan. Haha, não é prata nem ouro, mas o que eles iam buscar era especiarias. Podia ser uma flor, um fruto, uma semente, uma casca de planta, sabe, uma fonte de aroma, um cravo, uma canela, uma noz moscada, gengibre, sândalo, o que você pensar, gente, grão de mostarda, o que você pensar, a gente tinha como produto que os genoveses e os venezianos iam buscar lá no Oriente, no Oriente, na Índia, nos caminhos todos que eles sabiam percorrer. E era usado não só na culinária, como fabricação de óleos, cosméticos, incenso. Então, tudo isso era uma novidade na Europa. Então, tudo isso era o que? Era uma fonte de riqueza para quem ia buscar esses produtos e vender em toda a Europa. Então, Portugal e Espanha ficava com a cabeça encucada, coçando, dizendo: não, a gente não tem que ficar comprando caro na mão dos italianos. A gente pode conseguir os nossos próprios produtos para comercializar aqui, tá certo? Então, além do acesso às especiarias e aos metais preciosos, que é ouro, né? Essa expansão marítima, depois disso aí, ela vai acontecer para conquistar mais terras, para conquistar fiéis para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela vai estar passando por um período crítico, aonde vai ter pessoas brigando contra as ideias da Igreja Católica. As pessoas começam a não concordar com as ideias da Igreja Católica. Eles começam a protestar com aquilo que eles achavam que estava errado na Igreja Católica. O nome desse assunto que eu estou falando agora já é Reforma Protestante. Então, surgem os protestantes e a Igreja Católica perde muitos fiéis. Então, esse momento das grandes navegações é um momento muito importante para que a Igreja Católica consiga mais fiéis em outras partes do mundo, tá certo? E também a conquista de mercados consumidores de tudo aquilo que já era produzido na Europa. Por que que Portugal ele, ele é pioneiro nessa situação aí dessas grandes navegações? Então, todo esse protagonista português nos processos expansionista marítimo vai estar ligado ao fato de que Portugal era um dos primeiros territórios naquela época a centralizar o poder monárquico de forma absoluta. Então, o absolutismo era a tendência naquela época. O controle está nas mãos de uma pessoa só, que seria o rei. Então, Portugal foi a primeira nação nessa época que teve esse controle aí precoce da centralização política. As raízes dessa centralização vão definir a partir da Guerra da Reconquista, que vai se estabelecer durante os anos dos séculos 8 até o século 15. Essa guerra opôs os cristãos europeus e os mouros, povos do Império Árabe, que vão ocupar a Península Ibérica em nome da propagação da fé islâmica. Então, tipo, as cruzadas, tudo isso aí vai ser importante para essa questão da centralização política. A posição geográfica também de Portugal era totalmente favorável, certo? Eles tinham dinheiro para poder investir, porque a gente já falou que não era fácil ir para o mar, tinha que ter bastante recurso. A existência do comércio marítimo com o norte da Europa, né, que Portugal tinha, e o domínio das técnicas de navegação. Isso é um fator muito importante, né? Se não tivesse o domínio das técnicas de navegação, não ia para lugar nenhum. Nenhum mesmo.
né? Desse ponto de vista tecnológico aí, a gente vai ter como um ponto importante a escola de Sagres, né? A escola de Sagres foi um fator bastante importante aí nesse processo de Portugal ser pioneiro. Essa escola teria sido uma iniciativa, né, de Dom Henrique, que era filho do novo monarca português, Dom João I, e ele teria patrocinado em seu castelo, localizado na cidade de Sagres, um novo, um novo estudo de cartógrafos, geógrafos, armadores e navegantes para discutir aí essas estratégias que possibilitassem a navegação a longa distância, né? Então, como é que Portugal se interessou? Lembra que eu falei que eram cidades italianas que navegavam antes? Então, o litoral português aí era um ponto de parada obrigatório, era a passagem desses navios italianos, né, que distribuíam especiarias. Então, primeiro eles paravam ali para depois seguir a rota do Mar do Norte e do Mar Báltico. É aí que Portugal ele vai também se interessar em participar desse circuito, tá certo? Sem contar, meu filho, que se fosse depender do solo de Portugal para produção agrícola, eles não iam ter avanço na economia porque o solo não era um solo apropriado para a agricultura, tá certo? Aí está a imagem sobre a escola de Sagres, né, que eu falei para vocês, que vai destacar esses estudos geógrafos, cartógrafos, matemáticos, astrônomos, navegadores e construtores que vão desenvolver e aperfeiçoar todos os instrumentos aí da bússola, astrolábio e etc, que vão ajudar aí nesse avanço da expansão marítima pelos portugueses. A primeira conquista do processo aí de Portugal foi a tomada de Ceuta, que é um estratégico porto comercial que fica no norte da África, que é o atual Marrocos. Depois eles conquistam o arquipélago de Açores e Madeira, né? O que vai permitir a eles a desenvolver nessas regiões lavoura de cana-de-açúcar, de vinho, né? Ao longo do século XV, eles vão eles vão conquistar regiões ricas que vão fornecer ouro, marfim e outras especiarias, né? E a partir daí também eles vão começar com o tráfico de negros, que vai passar a ser comercializados, né? Em diferentes pontos domínio dos portugueses. E daí vários navegadores foram importantes aí para esse avanço dos portugueses, né? A procura da passagem que vai do Oceano Atlântico, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, ela vai ser alcançada aí em 1488 por Bartolomeu Dias, quando ele vai aportar no Cabo das Tormentas, né? Onde se localiza ali a África do Sul, né? O rei de Portugal, Dom Manuel, ele vai mudar o nome para o Cabo da Boa Esperança, e aí se identifica que as Índias estavam próximas, né? Que eles queriam chegar às Índias aí por causa das especiarias, primeiramente. E aí ele foi contornando o Cabo da Boa Esperança, subindo a costa índica do litoral africano, né? A expedição de Vasco da Gama, que vai ser o primeiro navegador a chegar à Índia em 1498. A expedição dele, ele vai chegar na região de Calicut, certo? Na Índia, e vai concluir essa rota marítima aí, mais procurada e desejada pelos navegantes europeus desse período aí, tá certo? Claro que a gente ainda tem o nosso Pedro Álvares Cabral, né? Aquele que chegou até aqui, aquele que veio ao Brasil antes de seguir até a Índia. Então, essa expedição cabralina, ela resultou no achamento né, do nosso atual território brasileiro, né, por Pedro Álvares Cabral. Ela vai ser organizada pelo rei Dom Manuel, e essa expedição ela vai ser constituída por 10 naus, 3 caravelas e mais de 1.500 tripulantes, entre militares, cartógrafos, geógrafos e escrivãos. Então, o povo é preparado, né? Aí eles vão partir de Lisboa em março de 1500, e até aquele momento era a maior viagem organizada pelos europeus e deveria rumar para as terras do Oriente, né? Deveria ir para as terras do Oriente. Aí, só que após distanciar-se ali do arquipélago de Cabo Verde,
o grupo vai aportar nas terras que viriam a se tornar colônia portuguesa da América, né? Então eles aportaram ali em 22 de abril de 1500, né? Eles saíram lá de Portugal em 9 de março e aí chegou aqui nas terras das Américas em 22 de abril de 1500. Então eles acreditavam que se tratava de uma ilha, né? Aí ele vai batizar de quê? Ilha de Vera Cruz. E aí depois vai a coroa portuguesa renomeia para a terra de Santa Cruz e por fim Brasil, que é as terras que a gente está aqui agora, né? Essa tese de casualidade sobre essa chegada de Pedro Álvares Cabral aqui possui dois argumentos, né? O primeiro vai sustentar a existência de regiões de calmarias no litoral africano, que vai obrigar a rota de Cabral, né, a se afastar da costa do continente em um movimento demasiado aberto. E aí ele teria encontrado essas terras aqui. A segunda teoria é de que vai dizer que a ocorrência de tempestades e correntes do vento que provocam esse desvio dessa frota de Cabral para as correntes marítimas, favorecendo a sua chegada aqui ao litoral sul-americano. Então, a gente deve lembrar que na carta redigida pelo escrivão oficial da frota cabralina, que era o Pero Vaz de Caminha, não vai haver referência desses imprevistos meteorológicos ou geográficos durante a viagem. Isso fica uma lacuna muito grande aí, porque eles vieram na frota, né? Pero Vaz de Caminha estava na frota, mas ele podia, quando chegasse aqui nas terras brasileiras, escrever falando do que fizeram ele chegar até ali, né? Mas essa tese de intencionalidade, né, que tipo realmente tem uma outra tese de que eles quiseram mesmo encontrar essas terras aqui, é reforçada pelos relatos dos navegantes espanhóis, né, Vicente Pinzón e Diogo de Lepe, que vão percorrer as regiões do litoral nordestino e da bacia amazônica em janeiro de 1500, 2 meses antes da expedição de Cabral. Então significa o quê? Que eles seguiram algum rastro de alguém ou quiseram também vir por onde esses espanhóis tiveram vindo. Novas pesquisas vão indicar ainda a realização de uma expedição comandada pelo português Duarte Pacheco, que provavelmente teria chegado nessas terras do litoral nordestino 2 anos antes de Cabral, né? Mas foi Cabral que apresentou, de certa forma, essas terras para a Europa, né? Então, tipo, naquela época, tudo que se passava pela Europa era conhecido no mundo. Então, se você não passou pela Europa, se a informação não passou pela Europa, não era conhecido no mundo. A gente pode ver pela pequena parte da Ásia e da África que a Europa conhecia, que era uma parte muito pequena, né? Importante também destacar que os portugueses eles encontraram um território habitado por uma população estimada de 5 milhões de pessoas, né? Aí, 3 séculos de convivência, esses colonizadores reduziram a população a 470 mil habitantes. Como, gente? Como isso aconteceu com a população daqui, que você sabe que eu estou falando dos indígenas, né? Como foi que aconteceu? Primeiro que eles trouxeram um monte de doenças nos navios, né? E estima-se que a população indígena aqui, elas não tinham contato antes com essas doenças, então não tinham desenvolvido anticorpos para essas doenças e acabaram morrendo, né? Também com conflito aí, inicialmente, que não foi passivo todo esse encontro do português com o indígena, né? A gente tem essa consciência de que o índio não era dócil assim ao ponto de aceitar tudo. Claro que eles ficaram encantados por aquilo que eles não conheciam, mas isso de os portugueses forçarem eles a trabalhar, né, e tentar escravizar o indígena, claro que eles não iam aceitar nunca, porque eles viviam, né, tranquilamente para sua própria existência, né? A gente vai ter outros navegantes que foram importantes também, Cristóvão Colombo, que o povo diz que achou a América, né, em si, Fernão Magalhães, que vai fazer a primeira expedição que circunnavegou o mundo todo, e aí que vai ter a prova de que o mundo é redondo, gente, não é achatado, a terra não é plana, pelo amor de Deus, ninguém ia cair em abismo nenhum. Tem Hernán Cortés, que vai conquistar a parte de onde é o México hoje, que é o pessoal da cultura asteca, e Francisco Pizarro, que vai conquistar essa civilização do atual Peru, que é a civilização Inca. Aí eu tenho aí a tabela dessa expansão
marítima comercial portuguesa e espanhola, né? Começou em 1415 para Portugal e para a Espanha em 1492. Quem financiou de Portugal foram os reis e da Espanha também. O objetivo das duas nações era chegar às Índias. Portugal contornou o continente africano, mas a Espanha navegou para o oeste, foi o diferencial dela. Os principais viajantes portugueses foi Bartolomeu Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, e da Espanha Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães. E as conquistas realizadas por Portugal vai ser Brasil e Calicut, e da Espanha vai ser América Central, o México e América do Sul. Conquistaram muita gente aí, né? Muito povo que eles acabaram conquistando. Só que toda essa expansão marítima ela gerou um grande desentendimento entre Portugal e Espanha por todas essas terras, né, recém-descobertas. Então eles tinham o objetivo de assegurar o controle das terras identificadas por Colombo, né? Então por isso que os reis da Espanha eles vão convocar o Papa Alexandre VI, que também era espanhol, para a demarcação de um tratado de limites com Portugal. Em 1493, esse Papa Alexandre VI ele vai fazer a Bula Intercoetera, que é a expressão latina que significa entre outros trabalhos, né? A bula seria a lei redigida pela igreja ali, né? O Papa vai estabelecer um meridiano a 100 léguas do arquipélago de Cabo Verde, tá certo? Então, as terras a serem descobertas a oeste desse meridiano aí de 100 léguas do arquipélago de Cabo Verde seria pertenceria da Espanha. Todas as terras a serem descobertas a oeste e as terras descobertas a leste do meridiano pertenceria a Portugal. Foi um tratado que eles fizeram. Só que com tudo isso aí, né, uma imprecisão, uma coisa remota, não tinha certeza de nada e era apenas 100 léguas a oeste do meridiano. A coroa portuguesa pressionou a Espanha a celebrar o quê? Um novo tratado. E aí, em 1494, né, a coroa portuguesa ela solicitou um novo tratado que foi assinado, chamado Tratado de Tordesilhas. Então, pelo Tratado de Tordesilhas, o meridiano foi transferido de 100 para 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. Então, tudo que tivesse, né, do Cabo Verde para lá, a 370 léguas, pertenceria a Portugal, e o resto, a oeste, é que seria da Espanha. Então, ficou assim esse tratado aí, tá certo? Esse vai ser o mapa da América do Sul de 1650, com a indicação de área de povoamento espanhol em vermelho, como você pode ver aí. Em verde, de Portugal, amarelo, holandês, e por aí vai uma divisão só, né? O meridiano mais à direita vai representar o que seria a Bula Intercoetera, proposta pelo Papa VI. O que é que a gente sabe é que hoje o Brasil ele tem muito mais terras, né? Muito mesmo, porque ele saiu invadindo aí com os bandeirantes. Isso é um assunto que vocês vão ver mais pra frente. Do que esse tratado de Tordesilha dizia que pertencia a Portugal. Então Portugal foi quem não obedeceu mesmo esse tratado de Tordesilha aí. E o que vocês têm que ficar ligado também, meu filho, é que os outros países, como França, Inglaterra e Holanda, não ficou satisfeito não, meu filho. Né? Não ficou satisfeito nada. O rei da França disse assim, ó, gostaria de ver o testamento de Adão para saber como ele dividiu o mundo. Porque eles também acharam que eles tinham direito, né? Não achou as terras, mas achou que tinha direito. Então, para concluir aí, a gente vai perceber que o mundo ele vai estar agora internacionalizado, né? Houve uma definição do primeiro momento de internacionalização de mercados, ou seja, os centros econômicos de diferentes regiões do planeta eles foram agora interligados comercialmente em escala mundial, né? A transferência do eixo econômico sai de lá do mar Mediterrâneo e vem para o Oceano Atlântico. Aquelas cidades italianas que eu falei, Gênova e Veneza, elas vão ter um declínio comercial, porque elas vão perder o monopólio, não é só mais elas que têm agora o controle comercial. Deixa eu ver. A transferência de expressivos fluxos de metais preciosos para a América Portuguesa, né? Eles descobrem o ouro aqui nessa região da América Portuguesa.
Em relação aos povos que foram acessados pelos europeus, a gente pode apontar que houve o estímulo às práticas do tráfico de escravizados e de pirataria, né? Destruição das civilizações que encontraram aqui, como as astecas, os maias, os incas, os tupis também na região aqui do Brasil, né? A imposição de culturas e valores dos europeus a todos os povos que eles chegaram aqui e dominaram, desconsiderando que o povo que estava aqui já tinha uma cultura própria, né? E tudo isso a gente pode falar do desprezo por outros povos, destruição das civilizações, o genocídio, né? O genocídio é o extermínio deliberado, parcial ou total a uma comunidade ou a um grupo étnico. Então, a gente vai ter aí esse genocídio, a exploração, né, dos povos daqui por meio dos regimes escravistas que os europeus implantaram aos povos que estavam aqui. E é isso. A gente conclui aí falando dessas consequências dessas grandes navegações. Beijos, queijos e até o próximo conteúdo. Eita! Eita que eu vi o monstro do Lago Ness! Tô todo molhado, sapecou água em mim. Ai, água quente. Ai, foi fácil, foi tranquilo o assunto, foi suave, graças a Deus. Agora, respira, responde as atividades referente a esse assunto, tá certo? Responde tudo bonitinho, que aí agora a gente parte para o nosso próximo assunto, na nossa próxima aula, blá, 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 blá.